Rafa, super obrigado, viu? É um prazer a gente estar aqui. Rafa, eu que agradeço, é um prazer receber você, receber a JCDecaux aqui na galeria, sabe que aqui é uma agência, é uma casa do Out of Home, a gente já nasceu com esse DNA, então vocês são super bem-vindos aqui, é um prazer receber. Super obrigado. E a minha primeira pergunta é exatamente isso, né? A gente sabe que esse ano a galeria ela fez 3 anos, né? E eu posso dizer que ano passado foi a maior compradora de Out of Home do Brasil. Qual que você acha que é o principal ponto de sucesso que fez essa virada de chave para vocês? É um projeto vencedor desde o início, né? A gente nasceu de uma inquietação de grandes profissionais do mercado. Então a gente nasceu com um grande time de profissionais logo no início, grandes clientes que já apostaram no projeto na largada, McDonald's, Itaú, Natura, Vivo e uma série de clientes vieram na sequência. E um projeto que nasceu na pandemia, né? Ou seja, nasceu num momento de enorme transformação do mercado. Parte dessa transformação foi o que fez a gente querer fazer algo diferente. E o projeto da galeria era um pouco reflexo das transformações que a gente queria ver no mercado. E uma dessas transformações tinha muito a ver com o mercado de Out of Home, né, que era um mercado em acelerada transformação, muito evidente já nos últimos anos, saindo de um meio que durante muitos anos foi praticamente estático, foi quase que tradicional, muito tradicional durante anos e anos, e que também passou por uma transformação acelerada. E a gente logo nos primeiros meses de galeria, a gente quis que esse fosse uma das bandeiras da agência, um movimento muito liderado por um dos sócios fundadores, o Paulo William, que logo no começo criou um hub focado em Out of Home, que a gente chamou de vitrine. A criação, liderada por mim, veio com um background super capacitado no ponto de vista de craft, anos de time e de background de olhar gráfico, de atenção para o craft. Então, a junção dessas duas coisas, o olhar estratégico da agência, a ambição comercial da agência, fez da vitrine uma revolução focada em Out of Home, que olhou essa transformação e ofereceu essa oportunidade para os clientes, esses grandes clientes que já começaram, junto com a gente na galeria, a olhar esse meio, o potencial que a gente acreditou que não estava sendo explorado. E o resultado disso, como você disse, é em pouco tempo, em menos de 3 anos, a gente virou a agência que mais investe em Out of Home no país. E eu posso dizer com muita clareza que a galeria foi pioneira também na mudança da percepção criativa, né? A gente via antigamente muitas agências adaptando para Out of Home e não criando a partir do Out of Home. Quais regras você acha que são mais importantes e foram mais importantes para essa mudança de criação do meio, né? A gente inaugurou uma agência pensando, né, com um carinho especial no meio Out of Home. Então eu tenho um time que vai aprendendo diariamente sobre o meio, apaixonado pelo meio Out of Home e que começa a criar soluções. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu estou toda hora pegando exemplos do que a gente vê na rua e comparando e a gente analisa com o time. Eu falo, olha só o que acontece, o pessoal está adaptando uma coisa que foi criada para a gente ver na palma da mão e a gente está vendo na rua, que é algo que você vê numa velocidade, com um tempo de atenção muito curto, e não pode ser assim. A gente tem que evoluir os skills criativos e fazer o melhor uso das telas incríveis que a gente tem hoje em dia, dos formatos sensacionais, das possibilidades que o digital traz para a gente. Eu sei que a gente vai falar disso mais para frente, por exemplo, como é o relógio cilíndrico que a gente criou juntos, né, com a JC, que é um relógio de rua que não existia, com uma tela que não existia, uma solução para o meio Out of Home que não existia antes. Então, eu acho que mais do que simplesmente não adaptar e fazer o melhor uso do formato que a gente já tem, a gente quer criar novas soluções, novos formatos para os clientes e expandir o formato de Out of Home. Perfeito. E acho que você tocou num ponto que é essencial, que é a gente vê nesses últimos 2, 3, 4 anos a indústria se digitalizando de uma maneira absurda, né? E aí, já entrando nesse assunto digital, vocês hoje têm o Vitrine Play, né? Que, na minha opinião, olhando para o mercado de agências, também foi pioneiro na disponibilização de uma plataforma para os clientes começarem a ter a visualização do inventário Out of Home em determinada praça. Então isso também dá muito mais autonomia e segurança para a compra. Como foi a concepção disso?
Hoje os clientes usam muito, isso já virou uma referência? Não, usam demais. O Vitrine Play é o que está por trás, é quase o back-office que faz toda a diferença na hora da gente fazer a estratégia disso tudo. Né, da gente organizar e fazer a implementação, porque através do Vitrine Play foi um jeito que a gente entendeu de levar para os clientes uma maneira de tirar a subjetividade na hora de planejar e estruturar um plano de out of home, que antes era uma coisa super complexa de fazer. A hora que a gente coloca ali todo o inventário, a hora que a gente coloca dados a serviço das escolhas, a hora que a gente tem mensuração, a conversa fica muito mais fácil, a conversa fica muito mais objetiva. Mais fácil. Muito mais fácil. E outra coisa, a implementação fica muito mais rápida. O que está por trás, na hora, né, de decidir o que se compra, o que não se compra, o que se implementa, não se implementa, mudou totalmente com o Vitrine Play. E o craft na hora da execução, na hora de deixar a imaginação, a criatividade voar, também fica muito mais fácil do lado, né, do meu lado, com esse back-office que a gente também é proprietário. Então, os dois lados correndo em paralelo é o responsável pelo que você falou, fez a nossa área de out of home crescer exponencialmente. Não, e para a gente, como veículo, a gente poder suportar vocês também com dados, poder fazer parte dessa mudança, para a gente é super importante. A gente quer que realmente todas as agências estejam na mesma conversa. Então, como que vocês conseguiram contar para os clientes de vocês? Qual foi, acho que, o principal argumento na hora de vender um grande projeto especial e não somente um roteiro de mídia? Os projetos especiais quase que inauguraram a vitrine e, de uma certa maneira, inauguraram a galeria. O McDonald's foi um dos clientes inaugurais da agência. Não, a gente sempre ouviu, vocês sempre deixam a gente com água na boca quando a gente anda pela rua, mas ainda assim a gente queria ir além. E a gente tinha dificuldade. A gente tem um relógio de rua que tem os tamanhos definidos por lei, que não dá para passar daquilo. E a gente não podia, se a gente quisesse colocar um aplique, não podia. Pela lei Cidade Limpa, aqui em São Paulo especificamente. O Paulo viu, acho que uma coisa fora do país e pensou, que jeito que a gente poderia fazer? Será que não dá para fazer isso aqui diferente? Veio para a criação, a gente fez um layout diferente. Eu falei, e se eu arrancar a caixa inteira do relógio e substituir pela caixinha da batata inteira? Né? Tudo bem que eu não posso, se eu aplicar em cima do relógio, eu vou infringir a regra. Porque eu vou estar tirando o objeto e ocupando um espaço que eu não posso. Mas se eu tirar a caixa e ocupar pelo físico da caixinha e só fizer uma janelinha com relógios, eu não ocupo o mesmo espaço? Se arrumou uma brecha com o regulamento debaixo do braço, juntos com a JC, a gente conseguiu fazer aquilo. Ou seja, basicamente a gente colocou uma grande caixinha de batata frita num relógio de rua, juntos. Ou seja, uma coisa que já ficava incrível na foto no relógio de rua, ficou mais incrível em 3D, no meio da Paulista, e aquilo virou um hit viral de rede social. Todo mundo no Instagram ficava mandando, olha só, estou cruzando com uma batata gigante no meio da rua. E ainda coincidiu da batata estar numa posição que pareceu o gol do Richarlison no primeiro jogo do Brasil. Exatamente. Primeiro ou segundo jogo, não me lembro. Exatamente. Certo. Tinha um pôster nessa posição, a gente fez o out of home nessa posição, foi uma felicidade. E quando a gente começou a fazer isso, todos os clientes querem um projeto digital igual essa batata. Então a gente fez a batata. Primeiro a gente fez na verdade a gente fez primeiro a batata tradicional, depois fez a batata que faz a pedalada, depois a gente fez uma guitarra do Mac, e depois veio o telefone que abre da Vivo. Depois fizeram a caixa de Big Mac. Caixa de Big Mac, depois a sacola do Big Mac. Depois a gente fez perfume da Natura, que, enfim, daí veio Campo de Grama. Eu lembro de vários. Aí veio uma sequência de projetos especiais, a gente continua fazendo até hoje. E esse ano, eu não sei se você sabe, mas até o momento a gente já colocou na rua em 24, né, do mercado publicitário inteiro do Brasil, mais de 60 projetos só de apliques em relógios. Então vê o que isso há 2 anos movimentou no mercado, né? E acho que não é à toa que esse meio explodiu depois da pandemia. Sim. A gente sente falta
de estar na rua, de estar com as pessoas. Então, eu acho que isso é um atestado de que essa é uma mídia que vai estar aí para sempre. Então, ela sempre vai evoluir, a tecnologia sempre vai tornar ela cada vez mais relevante. E eu acho isso, no final, volta ao motivo, pelo menos pela qual eu decidi ser publicitário. Assim, o jeito é falar para todo mundo, é falar uma grande mensagem para um monte de gente. E a Out of Home é isso. É um meio muito sensível. É um meio muito Talvez seja sensível. o mais sensível em relação à criação, de entendimento de mensagem, até pelo fluxo. Se você minimamente não conseguir, naquele meio segundo de olhar, captar a atenção do consumidor em um formato estático, imagina num formato digital em movimento. Então a gente sempre fala que a gente, como o maior player de Out of Home do mundo, a gente também precisa levar isso para o mercado, sabe? Então é muito legal ver agências que são pioneiras e isso só faz o Out of Home engrandecer. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de treinar o olhar das pessoas. A gente não pode ser mais um que suja a rua. A gente tenta ser um player de boas práticas. As regras devem ser lidas dentro de um contexto, mas eu acho que é sobre treinar o olhar das pessoas, sobre a gente ter uma publicidade elegante, responsável, relevante para as pessoas. E acho que a gente tenta fazer o nosso papel e tem vocês um parceiro super importante nessa missão. Excelente. E a gente viu muito disso que você está falando esse ano em Cannes, né? Eu, particularmente, estive lá esse ano, junto contigo, e a gente comentou muito também sobre a relação dos prêmios que estavam saindo para Out of Home, né? Então, acho que além do crescimento do meio, o Out of Home criativamente também no mundo tem tomado muito destaque. Você se lembra de algum case de Out of Home que você tenha visto esse ano ou no ano passado? Ou algo que te chamou a atenção em relação à tecnologia que de repente você quis ou quer replicar para algum cliente no Brasil, ou algo que foi falado, discutido? A gente conseguiu fazer no projeto para Itaú Uniclass, no projeto de Nike Run, de fotografar as pessoas, já foi um pouco de uma maneira responsiva. Já foi responsivo de alguma forma, que a gente colocou no relógio de rua foto das pessoas correndo. Mas, não sei, eu quero levar isso para um outro patamar das pessoas verem, né? De escala, das pessoas se verem ali, de se reconhecerem no relógio de rua. E o que a gente mais quer é justamente isso, né? Usar de uma tecnologia hoje que já existe, por exemplo, de inteligência ou de API, para justamente deixar de ser algo mais manual e virar algo automático e aí mais personificado do que generalizado, né? Por fim, eu queria entrar num último tópico, que é algo que eu, particularmente, levo muito para as agências, que é a parte social do Out of Home, né? A gente sabe que a criação do Out of Home, ela foi, inclusive, inventada pela JCDecaux há 60 anos. E, em contrapartida da prestação de um serviço, eu posso explorar a publicidade dentro daquele modal e produto. E aí, a pergunta é, você vê alguma marca indo para esse caminho? Você acredita também na importância da questão social ficar como mensagem para a população a longo prazo? Eu acho fundamental para o que a gente falou. Se a gente já quer ter uma responsabilidade de ter um olhar responsável sobre o que a gente coloca na rua, sobre qualquer tipo de mensagem publicitária, faz mais sentido ainda quando a gente fala de ter uma mensagem pensando em responsabilidade social, impacto social, ESG. Eu acho que a gente tem que usar esse espaço para o bem público, né? Para o impacto social. Por isso que a gente tem parcerias de responsabilidade social, de impacto. A gente tem um projeto que é um dos projetos do coração, que é o Instituto Proteia, que ajuda mulheres de baixa renda a fazer tratamento para câncer de mama. É um projeto que a gente está o tempo inteiro pensando em soluções criativas, é um projeto que faz todo sentido a gente levar para o Out of Home. E quando eu vejo também, a gente falou de Cannes, eu vejo cada vez mais a Out of Home incorporar esse tipo de um outro tipo de mentalidade, seja usar tecnologias sustentáveis, por exemplo, seja ser alimentado seja energia solar, seja água de chuva, seja ser feito ser produzido por materiais recicláveis, enfim. Porque bem ou mal,
ele está lá, ele é plantado na paisagem urbana, ele está lá. Sim. A publicidade não deixa de ser uma interrupção. Então a gente tem uma responsabilidade de ser um serviço para as pessoas, de ajudar as pessoas, de no mínimo entreter as pessoas e não ir lá chatear as pessoas. E acho que é uma responsabilidade compartilhada entre veículo, agências. Para finalizar, Rafa, muito obrigado. Tina. É um prazer estar aqui contigo, porque a gente construiu aí mais muitos anos de parceria e sucesso para as duas empresas, porque acho que a gente está no caminho correto. Rafa, obrigado. Quando você me chamou para falar de Out of Home aqui, eu falei, mas não sei se eu que devia vir falar ou se eu devia chamar os meus colegas de mídia. Mas assim, foi uma conversa excelente. Eu tenho um orgulho enorme do time aqui da galeria, que construiu em tão pouco tempo já uma reputação criativa para esse meio. Então, prazer enorme. Obrigado pelo convite.